Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Orivaldo, sou contador, sócio da Valore Brasil, uma empresa especializada em avaliação de empresas valuation, e esse é o canal onde a gente fala sobre o mercado financeiro. Um assunto que eu queria compartilhar com vocês hoje é sobre como saber o preço teto de uma ação. Existe alguma forma de você saber se está comprando relativamente baixo, barato, uma determinada ação? Aqui a gente vai usar o método Bazin, que é um método que ficou muito famoso depois que o Luiz Barsi falou que se utilizava dele e que, para o meu entendimento, faz muito sentido esse modelo. Vocês vão ver como ele traz clareza na hora de definir qual ação comprar e tem um método racional bem interessante. Antes disso, né, olhando para a Bolsa de Valores, ela tem batido recordes atrás de recordes em termos de pontos, então ela está na sua maior máxima histórica, 130 mil pontos. Então muitas pessoas se perguntam, será que ainda tem ação barata? À medida que a bolsa está crescendo sem parar, né? Significa que eventualmente as ações estejam subindo também. Haveriam oportunidades de compra de ações a preços competitivos? E aí é onde vem o método Bazin, onde ele pega aqui, por exemplo, na nossa base, né, que a gente extrai lá do site Status Invest, nós temos 570 ativos. Aplicando os filtros do Bazin de 570, você já cai para 20. O que são esses 20? Empresas com dividend yield acima de 6% ao ano. Então, quando você aplica esse filtro, você já sai de 570 para apenas 20 ativos. E depois fazendo outros dois filtros, que é a liquidez e a relação da dívida em relação ao EBIT, você chega a apenas 11 ativos. Aí um aspecto muito importante é que nós consideramos aqui, o método do Bazin, por exemplo, ele considera dividend yield dos últimos 3 anos. Nós consideramos a média dos últimos 4 anos. Quanto mais a gente estende essa análise, menor é o risco de se errar, né? Porque se você tem uma ação que teve um dividend yield muito alto nesse ano, por um efeito não recorrente, isso pode te levar a algum tipo de entendimento equivocado. Um exemplo é a Copasa. A Copasa ela tem dado um dividendo, quando você consulta o ativo lá, o ticker dela, ela te dá um dividendo muito alto nos últimos 12 meses, mas porque teve um efeito não recorrente. Então, quando você espaça essa análise para 4 anos, o método Bazin fala em 3, nós usamos 4, então você traz uma empresa que tem um dividendo médio de 4 anos acima de 6, você tem uma certa regularidade. Então, nós chegamos aqui em 11 ativos. Né? Como eu falei, o método Décio Bazin, ele escreveu esse livro aqui, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Esse método ele traz basicamente 3 pontos importantes. Né? O primeiro dele, você tem que pegar empresas cujo dividend yield dos últimos 3 anos seja de 6%, como eu falei, nós usamos 4 anos. Liquidez, ou seja, ativos que tenham liquidez para que você possa comercializar eles na bolsa. Aqui nós estamos utilizando o filtro de 200 mil dia de movimentação. E também a dívida. Ele não é muito claro no livro dele o que seria dívida baixa. Né? Nós estamos considerando aqui a dívida EBIT menor ou igual a 3, ou seja, em menos de 3 anos, né, o que a empresa gera de EBIT, ela tem condições de pagar suas dívidas, o que a gente considera algo razoável. E aqui, só um exemplo do método, né? Nós trouxemos aqui a Taesa, TAE11. Né? Hoje o preço da Taesa está em R$ 39,43. O dividendo médio que ela pagou nos últimos 4 anos foi de R$ 2,41 por ano. Bom, esse método ele prevê que a empresa pague pelo menos 6% de dividend yield, então nós dividimos 2,41 por 0,06. Aí é onde nós chegamos no preço teto. Então, a Taesa hoje está sendo negociada a R$ 39,43, mas se levar em consideração o histórico de dividendos que ela tem e o que eu espero aqui, que é um mínimo de 6%, se eu comprar a Taesa a até R$ 40,17, eu entendo que eu vou estar fazendo um bom negócio. Então, o preço da Taesa ela está, portanto, descontada, então um preço atrativo de 1,87%, ou seja, para quem gosta, para quem quer a Taesa, esse preço é um preço atrativo para comprar. E aqui, já sem mais delongas, né, nós trouxemos as 11 ações
com o maior desconto da bolsa. Então, inclusive, o tamanho aqui do gráfico representa o tamanho do desconto. Então, você tem as três primeiras aqui, a BB Seguridade, está com 33% de desconto, utilizando esse mesmo cálculo, né? Você chega nesse preço de desconto da BB Seguridade de 33%, seguida pela Copasa. Interessante que a Copasa aqui nós usamos os 4 anos, né? Então está fora daquele efeito não recorrente de apenas um ano. E em terceiro, a Vivo. Aqui mostrando um pouquinho para vocês, né? Então, BB Seguridade 33% de desconto, Copasa 25% e Vivo 15%. Então, a BB Seguridade, qual seria o preço teto dela? R$ 37,88. A Copasa, preço teto R$ 22,42 e a Vivo, preço teto R$ 53,80. Bom, como esse método, o filtro principal é o dividendo, parece que fica claro aqui que as primeiras colocadas, obviamente, vão ser as que têm um dividendo maior nos últimos 4 anos, né? E aqui a gente fez um outro comparativo, né? Nós temos um pódio aqui, onde nós tentamos fazer uma composição das 3 verificações que o Barsi faz, o Barzin faz, que é dividend yield, liquidez e dívida em relação ao EBIT. E nós criamos um ranking. E é interessante, olha, que das 11 empresas, o BB Seguridade está em primeiro. Então ele é o que tem maior dividend yield, é o que tem maior liquidez e que tem a menor dívida, por ser uma seguradora. Então ele ocupa o primeiro lugar aqui no nosso ranking, né? Em segundo lugar, nós temos a Vivo. Então a Vivo, quando a gente faz a composição dos 3 indicadores, ela pegou o lugar da Copasa. Porque, ok, ela está em terceiro em dividendos, mas ela está em segundo em nível de liquidez e em quarto com relação à sua dívida. E aqui olha que interessante, em terceiro lugar no pódio nós temos a Transmissões Paulistas. Ela está em quinto lugar na parte de dividendos, em sétimo lugar na parte de liquidez, só que uma dívida o que ocupou aí o terceiro lugar, então deu 15 pontos, trazendo ela para o terceiro lugar. E aqui, por fim, o que nós fizemos? Nós cruzamos esses indicadores, então nós temos aqui o nosso pódio. A BB Seguridade é a ação que está mais descontada e que, se levar em consideração esses 3 indicadores, é a melhor opção. Só que nós cruzamos também com os indicadores fundamentalistas, né? E aí a BB Seguridade ela teve 1 ponto nos indicadores fundamentalistas, a Vivo também teve 1 ponto e a Transmissões Paulistas teve 3 pontos. Então, eu penso o seguinte, só o fato de todas elas terem pontuado nos fundamentalistas e terem liquidez, dívida baixa e bons dividendos, por si só já compensa, já faz muito sentido investir nelas. O preço está descontado, né? Todas elas estão com preço descontado. E um destaque para Transmissões Paulistas, né, que tem 3 pontos lá nos métodos fundamentalistas. Vou até abrir ele aqui para a gente dar uma olhada. Quais são esses pontos, né? Tá aqui ela, ó. Ela teve, claro, né, 1 ponto em dividendos, 1 ponto no número mágico de Greenblatt, considerando os lucros, e também no mix de ações. Se a gente for para o número mágico de Greenblatt, o que nós temos em relação à TRPL4? Ela tem um EV/EBIT de 4,94, portanto baixo. Ela teve um ROIC de 19,9 e uma CAGR de 45,59 do lucro nos últimos 5 anos. Então, pessoal, por hoje é isso. Deu bastante trabalho preparar isso aqui. Se você gostou, se isso te agregou de alguma forma, eu peço que você comente no canal, que você se inscreva. Nós estamos pensando em criar aí uma planilha que vai ficar online, um site que vai ficar online, que vai estar sempre monitorando as ações mais descontadas da Bolsa. Hoje, então, a ação mais descontada em termos de preço é o BB Seguridade, seguindo o método Barzin, seguida pela Copasa e pela Vivo. E se nós formos fazer um ranking, né, que leva em consideração não só dividendo pago, mas também liquidez e dívida, primeiro segue BB Seguridade, segundo Vivo, terceiro Transmissões Paulistas. Ok? Por hoje é só, um forte abraço, até mais.